Boa tarde, gente. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live, que eu aprendi a fixar, coisa mais simples do mundo. Eu arrumava confusão. Vamos lá. Educação consciente e respeitosa. Como fazer? Publicar. Fixar. Pronto. Boa tarde, boa tarde. Vamos que vamos. Pronto, gente. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu colocar o tempo aqui para contar. Boa tarde. Vamos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre educação consciente e respeitosa. Como fazer? Como que a gente faz uma educação consciente? O que é isso, né? Educação consciente, educação respeitosa. Então nós vamos conversar sobre isso. Vamos chegando para a gente poder bater o nosso papo, né? E para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Oliveira, eu sou psicóloga infantil e parental. Então eu atendo as crianças aqui no consultório. E eu acho muito gostoso, né? Muito leve atender criança e também oriento os pais. Então eu ajudo os pais aí, né, a terem essa educação consciente e respeitosa com os filhos. Faço isso por meio aqui do meu Instagram, onde eu vou publicando informações e nos meus canais, né, de redes sociais e também através de programas que eu utilizo para poder conscientizar mais os pais, beleza? Então vamos, gente. Bom, então a educação consciente e respeitosa é algo que para alguns pais não é tão novo, sabe? Alguns pais, eles não sabem muito, assim, o que seria essa educação consciente e respeitosa, como que se faz isso, se isso é mimimi, se isso é coisa dessa nova geração, e quais os problemas desse tipo de educação. Será que isso não é ser permissivo demais? Será que isso não é ser autoritário demais? Então existe ainda, assim, uma dificuldade, né, de algumas pessoas em saberem o que é uma educação consciente e respeitosa. Então nós vamos conversar sobre isso. A gente precisa ter essa consciência, né, para relacionar com os nossos filhos, porque o que eu percebo no dia a dia, que muitas vezes a gente simplesmente age por impulso, a gente simplesmente reage aos comportamentos dos nossos filhos. E isso faz com que a gente, assim, haja de uma forma inicial que já vai gerar problemas, já vai gerar situações estressantes, já vai ter também um outro tipo de reação da criança. Então, algo que eu gosto de dizer muito é que a nossa primeira ação em reação à questão do que os nossos filhos fazem, ao comportamento deles, por exemplo, a criança fez algo, quebrou alguma coisa, a criança jogou algo no chão, a criança não fez o dever de casa, enfim. A nossa primeira reação para lidar com ela, referente àquele assunto, vai dizer muito do desenrolar disso tudo. Então, quando a gente age no impulso, quando a gente age simplesmente tomado pela nossa emoção ou pelo nosso entendimento sobre aquilo ali, vai dar ruim, a maioria das vezes. Só que quando a gente faz de maneira consciente, quando a gente entende melhor o porquê que o nosso filho tá agindo assim, quando a gente sabe, deixa eu me controlar, aí a gente consegue, né, levar toda a situação para um patamar bem diferente, mas bem diferente mesmo. Então a gente precisa entender sempre qual que é a nossa primeira reação. E pra gente saber sobre essa nossa primeira reação, é a educação respeitosa. A educação respeitosa, gente, ela parte do princípio também de que a visão de criança, né? A criança muitas vezes foram vistos como pestinhas, como pessoas que não sabem se comportar, como barulhentas, um monte de coisas ruins, sabe? Como se a infância não tivesse importância, como se a infância fosse o melhor momento da vida, não quer dizer que não é, mas é como se fosse algo que não é importante. E aí a gente, na educação respeitosa, a gente passa a ver a infância... Desculpa, gente, chegou uma mensagem aqui pra mim, pausou o vídeo. Então, na educação respeitosa, a gente passa a ver a criança de uma maneira respeitosa. Como que é? Gente, uma pessoa. Criança é um ser humano, criança é uma pessoa. Então, a gente passa a enxergar a criança dessa forma, como um ser humano que merece
merece respeito, assim como qualquer outro ser humano de qualquer idade. Então, é simplesmente a gente enxergar a criança como um ser humano. E parece uma coisa óbvia isso que eu tô dizendo, mas muitas vezes a gente não enxerga a criança com respeito. Quando a gente quer passar uma ordem para ela e a gente sacode a criança, quando a gente grita com ela o tempo todo, quando a gente coloca de castigo porque ela não fez o que a gente gostaria que ela fizesse, vocês acham que isso é respeito? Você coloca seu marido de castigo? Você sacode o seu marido? Você sacode o seu chefe? Você bate nas pessoas quando elas não fazem o que você quer? Se você faz, você tá precisando de ajuda, porque isso não é natural, isso não é normal. Boa tarde todo mundo que tá entrando aí, tá? Então, primeiro a gente parte assim desse princípio que a gente respeita, a gente educa os nossos filhos, a gente olha para os nossos filhos como seres humanos. E como ser humano, todo mundo merece respeito, todo mundo merece uma educação correta. Principalmente, gente, a gente tem que ter a ideia de que a criança, ela vem nesse mundo e ela tá aprendendo, sabe? Ela está aprendendo ainda. Então, a gente vai passar por todo o processo aí de educação. Então, a gente entende que existe uma maturidade da criança, que algumas coisas ela já sabe, mas tem muitas coisas que ela ainda não sabe. Então, passa por esse princípio também, né? De que a gente precisa entender a criança e saber o processo dela, a fase dela de maturidade. Mais pra frente, eu vou fazer uma live pra vocês falando sobre o cérebro da criança, tá? E aí é mais fácil de vocês compreenderem sobre isso, né? Sobre que fase que meu filho tá, como que eu lido com ele, e sobre isso que ele ainda não sabe. Será que ele já tem maturidade? Será que ele já tem consciência para isso ou não? Mas aí isso é assunto para uma próxima live, beleza? Olha, então assim, primeiro a gente parte desse princípio que a gente enxerga a criança como ser humano e não simplesmente como alguém que a gente tem que moldar, né? Quando a gente acha que a gente tem que moldar, só moldar, a gente pensa que a gente pode fazer qualquer coisa para fazer a criança caber dentro da nossa forma. E essa questão de forma é porque às vezes a gente quer que a criança se encaixe numa expectativa que é nossa. E quando a gente deseja isso, que a criança se encaixe numa expectativa que é nossa, a gente acaba não enxergando ela, não enxergando a forma que ela é, tá bom? Então a gente olha para a criança da forma como ela é, cuidando das nossas expectativas, cuidando daquilo que a gente sente, para conseguir então lidar melhor com isso, tá? E aí, gente, a educação respeitosa, a educação consciente, ela é o equilíbrio entre ser permissivo e ser autoritário. Hoje em dia é muito comum dois perfis de pais. Pais que são autoritários, né? Que são muito preocupados em encaixar o filho nessa forma, em colocar o filho na forma que a sociedade deseja. E são tão preocupados com isso que acabam colocando o tempo todo os seus desejos, as suas vontades acima de qualquer coisa em relação àquela criança. E aquela criança precisa obedecer cegamente. Existe uma grande diferença, né, entre obediência e cooperação. Então, os pais autoritários, eles são muito focados simplesmente na obediência. E só a obediência não é suficiente. Aliás, a obediência, ela não é o caminho, né? A criança que é totalmente obediente, não que não precisa ser, não tô dizendo que a criança tem que desrespeitar, não é isso. Mas pais que desejam filhos 100% obedientes, são pais que querem encaixar os filhos dentro das suas expectativas. Porque não é que a criança vai te desrespeitar, é você conseguir enxergar também a criança, o desejo da criança. Às vezes você quer que a sua filha faça balé, mas ela não quer, ela não gosta. Às vezes ela quer fazer luta e você quer que ela faça balé. Às vezes você quer que seu filho só goste de carrinho, mas ele gosta de boneca também e você não aceita isso, você não concorda. Às vezes você quer que seu filho faça algo por puro desejo seu, e aquilo não é o que condiz com aquela criança. Às vezes você quer que seu filho tire 10 em todas as provas, mas ele é um tipo de aluno mais mediano. Às vezes ele tem até alguma limitação cognitiva mesmo e que é difícil pra caramba pra ele. E às vezes os pais não conseguem enxergar isso. Então, na educação consciente, a gente faz o quê? A gente torna consciente esses processos, Luzimar, nem tinha visto. A gente torna consciente esses processos, a gente torna consciente aquilo que é um desejo nosso, aquilo que é uma necessidade da criança, aquilo que a gente deseja para a criança, aquilo que a gente gostaria para os nossos filhos e aquilo que o nosso filho é, aquele real ali. Você quer um filho que tira nota 10, mas seu filho de repente tem alguma limitação cognitiva, ou ele nem gosta muito assim de estudar e ele não dá conta.
Às vezes você quer que seu filho passe o dia inteiro estudando, mas ele é aquele tipo de filho que nem gosta de estudar, mas dá conta também da escola. Ou às vezes você gostaria que seu filho brincasse mais, né, corresse mais, aproveitasse mais a infância dele, e aí ele é como se fosse aquilo que eu digo assim do mini adulto, né, uma criança que é muito preocupada com várias coisas. Então existem assim diferenças enormes nas expectativas e na nossa forma de lidar com os nossos filhos. Então, tornar consciente é primeiro ter consciência dessas coisas. Consciência do que é o seu desejo, consciência do que é o seu filho, consciência do que são as suas dores, consciência do que são as dores do seu filho, consciência do porquê que seu filho está se comportando daquela forma, porquê que ele não está se comportando de determinada maneira. Consciência de por que você se irrita tanto quando ele se comporta de maneira inadequada. Consciência do porquê que você grita tanto com ele. Consciência de por que para você é tão difícil ver um filho que talvez não tá ali dentro do molde que você gostaria que ele fosse. Então a gente parte aí desse princípio, isso é tornar consciente, tá bom? Silmara colocou aqui, eu gostaria que a Lara tocasse piano, mas ela quer tocar bateria. Silmara, olha, o exemplo ótimo, ótimo mesmo, principalmente as mães de meninas, né? A mãe de menino também, mas às vezes as mães de meninas a gente quer encaixar elas aqui naquele formato princesa, né? Princesa da Disney, e a criança não se encaixa no formato princesa da Disney. Isso não significa que ela é menos especial do que outras crianças. A criança que luta judô, ela não é menos especial do que a menina que faz balé. A criança que toca bateria, né, como a Silmara colocou, ela não é menos do que a menina que toca piano. Então, as coisas, a nossa forma de olhar para os nossos filhos estão aqui dentro. Sabe por quê? Porque a gente passa uma vida toda pensando como que é uma filha ou um filho ideal. A gente vê lá os contos de fadas, né? Ai, a menina tem que se cuidar, a menina tem que fazer isso, a menina tem que fazer aquilo. E o contrário também. Pessoas que, por exemplo, tem essa história aí de conto de fada e fala, Jesus amado, eu não quero minha filha pensando sobre isso. Não quero que a minha filha fique preocupada com a imagem dela, que use maquiagem. Isso pra mim é futilidade. Então, existe o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente deseja, e do outro lado tem o nosso filho. Então, quando a gente trabalha aí numa educação respeitosa, a gente consegue enxergar tanto a nossa limitação, o nosso desejo, a gente consegue enxergar a gente dentro da educação dos nossos filhos e os nossos filhos também nesse processo aí de educação. Então, enxergar a pessoa como ser humano. Eu acho que o que mais, assim, define a educação respeitosa é isso, é enxergar como ser humano, é o respeito mútuo. O seu filho te respeita e você respeita o seu filho. Então isso não é ser nem autoritário e nem ser permissivo. No autoritarismo, o seu filho te respeita, ele te obedece 100%. Gente, gratidão aí pelos coraçãozinhos, viu? Tô amando. Então assim, no autoritarismo, o seu filho te respeita porque você é o pai, você é a mãe e ponto final. Você não precisa respeitá-lo porque ele é seu filho, porque ele é pequeno, porque ele veio depois. Eu entendo pais que pensam nessa ideia do autoritarismo, né? Porque eles pensam muito voltado para a questão de hierarquia. Só que autoritarismo e hierarquia são coisas totalmente diferentes. Hierarquia é aquele que veio primeiro, a ordem. Eu fiz um post ontem mesmo sobre essa questão de ordem, que o casal vem antes dos filhos. Então o casal cuida do relacionamento, para que assim juntos possam cuidar dos filhos. O casal que troca essa ordem, que quer cuidar apenas dos filhos e não cuidar deles enquanto casal, vão ter problemas de relacionamento e, obviamente, isso vai afetar na forma deles lidarem com os filhos. Então, existe sim uma ordem, uma hierarquia, isso 100% precisa ser respeitado, total, mas isso é diferente de autoritarismo, totalmente diferente de autoritarismo. Autoritarismo é eu mando, eu faço, eu posso, eu que sei tudo e você não sabe nada. Então, não tem nada a ver com educação respeitosa e consciente, é o oposto. Do outro lado, existe a educação permissiva, que são pais que às vezes falam assim, ah não, eu apanhei tanto, isso doeu tanto em mim, ah eu quero ser 100% diferente do que meus pais fizeram, nossa, meus pais brigavam comigo por tudo, era horrível, então eu simplesmente deixo, tô muito cansada, ser mãe dá muito trabalho, deixa o menino fazer o que ele quer, porque ele é criança, e aí permite, né, que a criança faça tudo. Claro que essa criança cresce desordenada, claro que essa criança cresce sem saber, né, como se comportar, o que fazer, ela fica achando
achando que todas as outras pessoas precisam fazer tudo por ela, porque geralmente a mãe e o pai fazem tudo por ela, aceitam tudo, dizem sim pra tudo, e aí é aquela criança que cresce exigente em relação aos outros. Querendo uma condição especial. Ah, deixa eu fazer isso porque eu sou eu. Meus pais me ensinaram assim, então eu tenho direito. Então, claro que esses dois lados, gente, são lados da balança bem complicados. Então, não é nem o autoritarismo, né? Que são aqueles pais que falam assim, eu apanhei e não morri. Essa geração nova é puro mimimi. Nossa, olha aquela criança, olha o que tá fazendo, gente. Tô precisando apanhar. Precisa apanhar para aprender a viver. Então, os pais que geralmente têm essa ideia são pais que têm uma ideia mais autoritária, de uma educação mais autoritária, de uma educação onde, bem assim, vertical mesmo. Não que não seja, os pais são sim hierarquia, eles são sim maiores, mas não é por isso que a gente precisa fazer os nossos filhos se sentirem mal. Eu já repeti várias vezes para vocês aí uma frase da Jane Nelson que fala assim: de onde tiramos a ideia absurda de que para fazer uma criança agir melhor, ou seja, que a criança seja educada, se comporte bem, antes a gente precisa fazê-la se sentir pior. A gente precisa então punir, brigar, bater para ela fazer o que é correto. Gente, é loucura, né? Olha, pensa nessa frase. De onde tiramos a ideia absurda de que para fazer uma criança se sentir melhor, agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior? É absurda mesmo. É absurda, mas muitas vezes é o que a maioria aí das crianças, dos adolescentes enfrentam quanto à educação. Talvez a maioria de vocês aí que estão assistindo também tiveram esse tipo de educação. Agora, para você, olha, para os pais, imagine você, primeira pergunta, você foi punido na sua infância? Punido apanhar, beliscar, ser sacudido. Quando os nossos pais, lembra quando gritava com a gente no meio da rua, na frente dos nossos amigos? Lembra dessas situações? Lembra de situações talvez que você apanhou com vara, com cinto, com chinelo, ou que seu pai te puxou pelo cabelo, ou que te bateu mesmo, às vezes de uma forma até mais agressiva, tapa na cara, soco, chute, ou que te colocou de castigo no milho ou no seu quarto. Lembra dessa situação? Coloca aqui nos comentários como que você se sentiu, do que você lembra. Porque eu sei que tem adultos que não conseguem nem se lembrar, que falam, eu não lembro. É porque às vezes foi tão doloroso que o nosso cérebro bloqueia mesmo como defesa, como uma possibilidade. Então vamos esquecer isso aqui para você dar conta de continuar. Mas você que lembra, coloca aqui nos comentários como que você se sentia toda vez que você era punida pelos seus pais por algo errado que você fez. Coloque aí, por favor. Enquanto vocês colocam, eu vou ler aqui os comentários que já estão aqui, tá bom? Então vamos ver. Tá, a Silmara falou da bateria, a Carol colocou, ainda bem que entrei na live, pelo visto é pra mim. Ai, que bom, Carol. Isso é tornar consciente, tá? É a gente saber que a gente precisa aprimorar algo, isso é tornar consciente. Tem pais que nem sabem disso, então você já tá caminhando. E a Carol colocou assim: meus pais me obrigaram a fazer 8 anos de piano. Eu nunca desenvolvi no piano porque eu odiava. Nossa. Carol, pelo pouco que eu conheço de você, assim, parece que você... ovelha negra da família, no sentido de você talvez ter sido podada, limitada, e você tem esse desejo de fazer diferente, de mostrar quem você é, de mostrar real, de viver fora de um conto de fadas. Não sei se eu entendi bem, assim, se você conseguiu entender bem o que eu falei. Eu tô dizendo assim, que esse tipo de educação talvez que te limitou, fez você querer pular dessa caixa de todo jeito. Eles quiseram te colocar dentro de uma forma, e assim que você pôde, você cascou fora e mostrou: vou rasgar essa forma aqui que meus pais me colocaram, porque aqui não é o meu lugar. Então eu sinto mais ou menos isso quando eu te vejo, tá? Me diz aí se faz sentido. E quando o casal pensa diferente na educação? Olha, isso realmente é uma dificuldade. Muitas vezes acontece. O que eu percebo aqui no dia a dia, gente? A maioria das mães, das mulheres, elas estão mais preocupadas, mais conectadas com uma nova forma de educar, pensando mais sobre isso, mais preocupadas com isso. Tanto que tem o programa Mães Conscientes, que é exclusivo para mães. Não entra pai no programa Mães Conscientes. Então, muitas vezes, existe uma
um estresse, né? Porque a mãe tem uma expectativa que é criar de um jeito e o pai tem uma expectativa que é criar do outro. Mas pode ser o contrário também, tá, gente? Existem pais que às vezes estão mais interessados, mais preocupados e mais conscientes disso tudo e às vezes a mãe não tá. Então, existe essa dificuldade aí. Quando existe, não tem como haver enrolação, sabe? A gente precisa ir direto ao ponto. Olha, vamos então estudar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? Mostre a mãe ou o pai que está mais focado ali nessa questão da educação consciente, e aquele pai ou aquela mãe que não tá, aquele que está envolvido nesse processo, ele precisa conversar com o parceiro, né, ou com a parceira, sobre quais os benefícios. Sabe por quê? Aquele companheiro que não concorda com a educação consciente é porque ele talvez não foi criado dessa forma, porque ele acredita, ele é muito fiel, né, à educação que ele recebeu, ao sistema dele, aos pais dele. Mas tem uma frase que eu sempre falo também em todas as lives: os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam de acordo com os recursos que eles tinham há 30 anos atrás. Hoje nós estamos em 2020, a gente tem recursos disponíveis, a gente tem essa live gratuita, tem mais 1 milhão de lives, a gente tem conteúdo gratuito o tempo todo, nós temos estudos, mais artigos, tem a neurociência que explica pra gente, que fala pra gente, né, dos efeitos da punição. Então é dar uma aulinha mesmo, sabe? É mostrar, né, como que é isso, como que funciona, é mostrar principalmente na prática. Por exemplo, se a criança deixou um copo de suco cair na sala, em vez de você, ai menina, dar o berro e já gritar, né, você fala, a criança já fica assustada quando faz isso, né, a criança já... Aí você fala, qual o problema? A criança pode te falar, ou então ela já fala imediatamente, mamãe, derrubei o suco, papai, derrubei o suco. Qual que é a nossa postura? E como que faz? Como que resolve isso agora? E aí mostra pra criança, vamos limpar? A criança talvez, dependendo da idade, ela não vai limpar de uma maneira adequada, porque imagina um suco, vai ficar pregando. Mas você permite que a criança limpe e fala, olha, tá pregando, você vai lá, lava o pano, faz junto com a criança, ensina como é. E aí, depois que vocês resolverem o problema, porque a educação respeitosa é focada na resolução de problemas, então depois que vocês resolverem o problema, você fala, olha, filho, da próxima vez você pode fazer assim, tenta colocar num local mais seguro o copo, não deixar ele cair, ou não venha com o copo cheio da cozinha para a sala, ou da sala para a cozinha, ou da cozinha para o quarto, enfim. Explique, dê uma solução também, ajude a criança a encontrar a solução, limpando, e também ajude a encontrar a solução para que aquilo não aconteça mais. Agora, se você já reage de uma maneira impulsiva, xingando, a criança vai começar a chorar, ela talvez não vai querer limpar o chão, ela vai se sentir muito culpada por ter feito isso. Então, quando existe essa dificuldade entre o casal, você pode mostrar através do seu comportamento como é uma educação respeitosa. E aí o outro, percebendo que esse tipo de educação tende a não ir direto para as guerras, né, dentro das famílias, para as brigas, para o choro, para o estresse com os filhos, ele vai começar a entender que aquilo funciona. Então é uma dica, tá bom? A Carol colocou, até quando não era culpa minha. Às vezes que fui corrigida com razão, eu não lembro, mas às vezes que apanhei sem ter culpa, nunca esqueço. Acontecia isso muito, né, gente? Na nossa educação, às vezes a gente apanhava, não sabia nem o porquê estava apanhando, mas estava apanhando, estava sendo punida. Às vezes os nossos pais não falavam e achava que a gente tinha que fazer, né? Carol, você é ovelha negra mesmo. E ovelha negra não é ser ruim não, tá? A Silmara colocou, né, que quando os pais a castigavam, ela se sentia fraca e envergonhada. Ai, Carol. Vamos juntas. É porque eu acho importante, né, falar para pais. Eu sei o quanto que nós pais, nós nos sentimos muitas vezes assim, sem apoio. Nós somos muito julgados, né, porque... Se o nosso filho se comporta bem, nossa, a mãe e o pai tá de parabéns. Se o filho se comporta mal, nossa, olha aquela mãe, não sabe fazer nada direito. Olha esse pai, mas olha aí o que ele tá fazendo. Então nós somos muito julgados. Por isso é tão difícil para nós, às vezes, é difícil no sentido assim de não saber o que fazer na hora de exercer a nossa maternidade e a nossa paternidade. Mas além disso, porque o nosso jeito, a nossa personalidade, as nossas feridas, as nossas dores, elas estão 100% incluídas na nossa forma de educar.
Então, por isso que eu falo aqui pra vocês, por isso que eu faço live, porque eu sei, não só enquanto profissional, mas enquanto mãe, eu sou ser humano, gente. Eu erro também. Eu sou uma mãe em construção. Você que tá aqui me ouvindo agora, você é uma mãe, um pai em construção. Porque a gente nunca tá pronto, a gente se prepara. Daqui a alguns anos, muita coisa vai ter mudado. Algumas coisas a gente vai corrigir, vai fazer diferente. Mas o mais importante é estar em construção. Em construção no sentido de estar construindo, de estar evoluindo. Esse é o nosso caminho, tá bom? A Luzimar colocou, me sentia a pior das pessoas e muita vergonha. A gente sentia, né, gente? Era difícil. Eu fui constelar um dia, né? Constelei a constelação familiar. Eu fui passar por uma sessão de constelação familiar e eu não imaginava o que viria, porque eu lembro de uma cena em que minha mãe me bateu e que foi muito difícil pra mim. Mas eu achava, né, que com todo o trabalho que eu faço, eu sou consteladora, eu sou psicóloga, eu sou facilitadora de barras, de reiki, eu achava que eu já estava curada disso. E por incrível que pareça, na minha sessão de constelação familiar, que era uma dificuldade que eu estava tendo de avançar num projeto meu, apareceu essa cena onde a minha mãe me bateu. Gente, a minha mãe me bateu, assim, aquilo me marcou tanto. E foi por algo que eu achava naquele momento que eu não tinha culpa nenhuma. E hoje, aí depois dessa sessão, eu consegui entender que para minha mãe, ela não sabia que aquilo tinha doído tanto em mim. Ela não tinha noção do quanto que aquilo tinha me machucado. O objetivo dela não era me traumatizar de jeito nenhum. Mas eu acredito, né, olhando hoje para a situação, que ela devia estar muito estressada com alguma coisa na época. E eu fui a primeira pessoa que surgiu ali na frente dela e fui a válvula de escape. Porque muitas vezes nós utilizamos, né, os nossos filhos, nós nos aproveitamos, nós abusamos do fato deles serem crianças, deles serem pequenos, deles serem adolescentes, deles não pagarem conta, deles terem que nos respeitar para jogar toda a nossa carga emocional, toda a nossa dificuldade emocional, todo o nosso estresse, toda a culpa que a gente sente, toda a vontade que a gente tem de chorar, tudo aquilo que tá doendo dentro de nós, a gente simplesmente joga isso em cima da criança. Eu consegui entender depois que aquilo, a minha mãe provavelmente deveria estar com alguma dificuldade, porque pelo que eu lembro da cena eu não fiz nada demais, eu só falei que no supermercado não tinha o que ela estava querendo comprar. E foi uma cena muito difícil pra mim. Então assim, gente, não tem nada pior do que você se sentir humilhado, do que você não se sentir não valorizado. E claro que isso me afetou, porque em outros momentos da vida eu percebi que eu cresci, né? Não tô dizendo só essa cena, foi toda a minha educação. Não tô julgando minha mãe de jeito nenhum. Quem me acompanha sabe, a gente não julga os nossos pais. A minha mãe, por mais que tenha doído em mim, eu tenho certeza que isso doeu nela também. Eu vi na constelação que doeu nela, mas ela fez o que era possível pra ela naquele momento. Se ela pudesse falar, filhinha, tá tudo bem, tá tudo certo, deixa que a mamãe vai lá depois no supermercado e resolve, ou volta lá e olha de novo, faça isso, faça aquilo, ela falaria, mas ela não tinha condições de fazer aquilo naquele momento. Mas toda essa situação, né, acaba travando a gente, travando para alguns aspectos. A gente acaba crescendo com medo de não se sentir valorizada, de não se sentir amada, querendo talvez agradar as pessoas para se sentir pertencente, com medo de não conseguir, com baixa autoestima, tudo isso afeta. A forma como nós somos criados nos afeta. Então imagina uma criança que é punida com frequência, como que ela se sente, como que ela cresce? Ela cresce se sentindo inadequada, ela cresce se sentindo errada, ela cresce achando que ela é sempre o erro de toda relação. Aí pode entrar em relacionamentos abusivos, né? Tudo bem o outro me maltratar, tudo bem o outro abusar de mim, porque eu sou errada mesmo, é isso que eu mereço. Então a gente precisa cuidar muito. E eu não tô falando isso aqui jamais para deixar vocês pais com culpa, não é isso. Eu tô falando isso, gente, para tornar consciente isso em vocês. Porque depois que vem a consciência, fica mais fácil da gente lidar. Muitas vezes você grita com seu filho sem saber por que você tá gritando. Você fica irritado com algum comportamento do seu filho sem saber por que você tá ficando irritado com aquilo. Então a gente precisa se responsabilizar também, ver o que é parte nossa. Não é para culpar, é para se autorresponsabilizar. São coisas diferentes, beleza? Vamos seguir. Meu marido foi criado com total liberdade e achou absurda a única vez que foi corrigido, porque nem foi porque
Peraí. Meu marido foi criado com total liberdade e achou absurdo a única vez que foi corrigido. Porque nem foi porque o pai ia corrigir, mas porque o vizinho chamou a atenção. Agora ele quer ser total autoritário, né? Pois é. Às vezes a gente quer fazer igual os nossos pais, às vezes a gente quer fazer 100% diferente dos nossos pais. E nenhum desses caminhos é o ideal. O ideal é o equilíbrio, é gentileza e firmeza ao mesmo tempo, tá? Ó, tá saindo aí uma aula minha. Vocês lembram no dia do psicólogo que eu pedi para vocês votarem 3 temas? O tema que ganhou foi os princípios da gentileza e firmeza, que é o básico aí, é a base de como a gente faz para educar de forma responsável, de forma consciente, né? De forma respeitosa. Tá saindo a aula, tá, gente? Assim que sair, eu aviso vocês aqui. Eu fui criada totalmente no método autoritário e agora estou tomando consciências com as suas lives e estou revendo tudo. Então talvez você tenha caminhado para permissividade, né? Pode ser, ou não. Bom, então é isso, gente. Tudo isso, né? A gente precisa tornar esses processos conscientes pra gente dar conta, sabe? De entender. De entender o outro, porque qualquer ser humano merece respeito. A gente deseja tanto ser bem tratado pelos outros. A gente deseja tanto ser acolhido. E por que a gente não pode acolher os nossos filhos? Por que a gente não pode tratá-los bem? Por que pra pedir uma coisa você tem que sacudir o braço da criança? Por que você tem que gritar com a criança, beliscar a criança? Gente, você acha que isso é normal? Não é. Não é só porque é uma criança, é seu filho que tá normal, não. E isso não significa que não tenha que colocar limites. Muito pelo contrário. É dever dos pais colocar limites. Toda criança precisa de limite. Às vezes esses comportamentos inadequados, a criança tá falando, por favor, me dê limite, me dê um direcionamento. Imagina que eu gosto de dar esses exemplos de empresa, porque fica mais fácil para vocês entenderem. Imagina que você entrou numa empresa nova, você começou lá no novo cargo e você não tem ideia, você não foi treinada ainda do que você tem que fazer. E não tem ninguém para te treinar, simplesmente te colocam lá para fazer, você não sabe se tá certo, se tá errado, você tem que fazer. Como que você se sentiria nessa situação? Entrou numa empresa nova, não foi treinado, tem uma fila de pessoas para você atender ou uma fila de produção para você fazer algum produto, sei lá, um projeto para você botar para caminhar, mas ninguém te deu nenhuma instrução. Ninguém te disse como você deveria fazer, de que forma deveria ser. Como que você se sentiria? Coloquem aqui nos comentários. Como que vocês se sentiriam nessa situação? Lembrando, né, que só de começar numa empresa nova, a gente já sente uma certa ansiedade aí. Nossa, como vai ser? Como que eu vou ser recebida? Será que eu vou dar conta, né? Então imagina, coloquem aqui pra mim. A Carol colocou, eu sou autoritária leve, mas sempre me sentia culpada. E vendo suas lives, vejo quanto certas atitudes da minha mãe afetaram minha estima. E como eu estou transferindo isso no automático. Então tá vendo que isso é tornar consciente? Isso é tornar consciente, a gente perceber a forma como a gente educa, a forma como a gente faz, e então poder corrigir. Só que enquanto a gente está na cegueira, a gente não consegue nem perceber isso. Por isso que é importante, sabe, a gente se conhecer mais, a gente entender melhor desses processos para a gente dar conta. A Silmara colocou que se fosse ela nessa nova empresa, ela ia sentir igual cego no meio do tiroteio. Então, é assim, né? O filho que não tem os pais que dão um direcionamento pra ele se sente perdido. Aí ele vai testar tudo. Ele vai testar bater, ele vai testar não bater, ele vai testar derrubar a casa no chão, ele vai testar dormir fora do horário, ele vai principalmente testar coisas que não são aceitas pra ver se alguém fala pra ele, então, o que é correto. Então, a permissividade, ela não é um caminho pra gente, sabe? Ela não é. E nem o autoritarismo. Então, é gentileza e firmeza ao mesmo tempo. A Jaque colocou, já vi um pai dizer, eu apanhei muito pra ter limite e dei coisa que presta. Porque que com meu filho eu não posso. Jaque, existem pais sim que estão ainda nessa ideia, tá? Mas são pais que ainda não trouxeram isso pra consciência. Porque não é humilhando que a gente coloca a pessoa no caminho, né? Olha só, o nosso sistema prisional, né, gente? Ele não é totalmente humilhante? A gente não sabe que, não tô dizendo que tem, gente, ó, é sem questão de política, mas olha só, uma pessoa que vai presa, vamos pensar fora do que a pessoa cometeu.
Uma pessoa que vai preso, o sistema prisionário, ele deveria ser para reinserir a pessoa, para que ela pudesse ficar ali um tempo para ela aprender o que é correto. É um castigo, não é? É um castigo para ela ficar ali um tempo e aprender o que é correto. Mas aí quando ela vai para esse castigo, ela só aprende, ela só é mais humilhada. Sai coisa boa dali depois? Geralmente as pessoas que saem da prisão, elas voltam a cometer os delitos, a cometer os crimes. Às vezes lá de dentro eles já estão tramando, a gente sabe disso. Ou seja, punir e humilhar não recupera ninguém, não resolve. Tem pessoas hoje em dia, né, que elas realmente, assim, tiveram pais autoritários. O meu caso, eu tive pais autoritários. Tiveram pais autoritários, mas trabalham, estudam, montaram família, dão conta de viver aí uma vida correta, né? Não foram pro mundo do crime, não foram pro mundo errado, vamos dizer assim. Mas e por dentro, como será que essa pessoa tá se sentindo? Como será, né, Jaque, que esse pai se sente quando ele só pensa dessa forma, que ele precisa humilhar e punir para que o filho dê algo que preste? A gente já parte do princípio que o ser humano é ruim, né? A gente já parte desse princípio. E muito pelo contrário, o que a gente vê nas crianças é que elas são boas. Gente, as crianças têm muito amor. Muito amor. Sabe aquela criança que às vezes dá muito trabalho, ou que adoece muito, criança que é talvez hiperativa, são as crianças mais amorosas, sabe por quê? Porque elas estão olhando para as dores de quem veio antes delas, elas olham para o sistema delas, me acompanha aqui, elas olham para o sistema delas, elas percebem que tem um caos ali, que tem uma dificuldade ali, elas sentem, porque criança, ela se conecta com sentimento. Então elas sentem que tem alguma coisa ali errada e por amor elas falam: mamãe, papai, eu carrego, coloca na minha mochilinha aqui. Nossa, vocês estão sofrendo demais, deixa eu resolver isso aqui. Então a criança vem no mundo, gente, todo mundo, tá? Vocês quando eram crianças fizeram a mesma coisa. Então a criança vem no mundo e ela vê o que tem de dificuldade ali naquele sistema. Porque a criança, ela vem muito pura, ela vem muito inocente, ela vem com puro amor, ela não vem com preconceito, ela não vem com ódio, ela não vem com raiva, ela vem com sentimento. E aí ela é puro sentimento. Criança é uma caixinha de sentimento, criança ainda não tem razão. Então ela olha para aquele sentimento e fala: meu Deus, deixa eu carregar. E aí muitas vezes se torna aquela criança difícil, aquela criança que tem muitas dificuldades de comportamento, às vezes vai ter mesmo dificuldades cognitivas ou dificuldades neurológicas ou até mesmo questões mentais, de saúde mental. Mas é porque ela tá olhando ali para algo naquele sistema que aquele monte de adulto já cresceu, não conseguiu resolver, e ela pequenininha ali tá querendo assumir esse fardo pesado. Por isso que eu insisto com vocês que nós pais precisamos nos curar, gente, não é só por nós, a gente se cura por nós, a gente se cura pelos nossos filhos, a gente se cura pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, por nós e pelos que virão depois. E que curar é gostoso pra caramba, sabe? Depois que a gente entra nesse processo, é algo que vicia. Você tá o tempo todo antenado pra perceber o que você pode fazer de diferente. Poxa, eu tô fazendo isso errado. Nossa, será que eu não posso modificar? Por que será que eu ajo assim? E olha, isso não é da noite pro dia, não é assistindo uma live minha que isso vai acontecer, isso é um processo. E muitas vezes para isso acontecer, a gente precisa assim ser guiado, porque às vezes a gente tá igual cego mesmo no tiroteio. Então a gente precisa ser guiado, sabe? Boa tarde, Gisele, beleza? Silmara tava falando isso hoje. Lara tem os sentimentos muito intensos. Pois é, Sil, pode ser que ela esteja percebendo algo aí no sistema, né? E aí ela tá manifestando isso aí através dessas emoções, esses comportamentos, tá bom? Bom, então, a gente já percebeu que o caminho é gentileza e firmeza, não é nem caminhar pro autoritarismo e nem pra permissividade, tá? Então, a gente conseguir dar limites com amor, sem precisar punir, sem precisar humilhar, sem precisar a criança se sentir a pior pessoa do mundo para aprender a se comportar. Sem querer encaixar a criança num molde que não é dela. Criança estrela não encaixa na forma de criança quadrada não encaixa na forma de criança redonda, e por aí vai. Vocês conseguem compreender bem quando eu falo dessa forma? Se não, vocês colocam aí que eu respondo para vocês, tá bom? Bom, então, a gente precisa entender que
Quando, por exemplo, né, alguém fala assim, ah, aconteceu isso comigo, eu não morri, eu fui tratada assim, tá tudo bem. Mas olha só, olha como é pesada essa frase. Olha só, gente, as coisas que a gente fala que a gente não observa. Olha o quanto que é inconsciente. Eu apanhei e não morri. Uai, a educação é pra matar pessoas? A gente apanhava pra morrer? Seus pais queriam te matar? É isso que você acha que é correto? Por que a gente fala eu apanhei e não morri? Tinha que morrer, por acaso? Era um teste de sobrevivência a sua infância e adolescência? Não. Então, essa frase ela já é totalmente errada e equivocada. Eu apanhei e não morri. Você pode não ter morrido por fora, mas e por dentro os seus sentimentos, né? Então, é o sentimento que cria tudo. É o sentimento que nos move. Você pode até tentar falar uma frase de gentileza e firmeza com seu filho. Filho, mamãe entende que você tá com raiva, mas não pode bater no irmãozinho. Mas se você não fala isso de coração, de verdade, se você não entende o que você tá falando, se você realmente não tem empatia pelo seu filho, não funciona. Porque a gente se conecta por sentimento. É o sentimento que nos move. Já aconteceu com você que às vezes alguém tá falando alguma coisa com você, esse 100%, tá falando que é seu amigo, que te admira, ou que não sei o que lá, mas você sente que não é aquilo que a pessoa realmente sente? Que se fosse pra ela falar o que ela sente, sairiam outras palavras da boca dela? Coloca aqui, vocês já sentiram isso alguma vez? O que você fala assim, o que você tá rindo aí? Vocês já sentiram isso, gente? Que às vezes alguém fala alguma coisa, mas que aquela palavra não vem do coração? Que às vezes ela fala porque ensaiou, porque ela quer te agradar, mas que aquilo não sai do coração dela. A gente sente isso quando a gente consegue se conectar com os nossos sentimentos. E as crianças, elas são potinhos de emoções, potinhos de sentimentos. Elas se conectam 100% com os sentimentos. Então é para isso que a gente tem que olhar, é para aquilo que a gente sente. Por mais que a gente passe a maquiagem, né, gente? Ó, eu gosto de dizer, eu não tenho problema nenhum de dizer, eu uso filtro em todas as minhas lives. Quem dera se minha pele fosse bonita assim. O filtro tá tratando a minha pele? Não, ele só tá me deixando bonitinha aí pra você. Só isso. Então não adianta a gente falar algo que não vem do nosso coração. Mas talvez você possa começar a falar até que você sinta isso no seu coração. Que você vai repetindo. Uma hora cai a ficha, uma hora faz sentido, uma hora vira chave. Então educar com respeito é um processo. É paz em construção. Grava isso. Paz em construção, tá? A Gisele colocou muitas vezes, eu falo que passei por certas coisas e não morri. Ah, tá. Às vezes a gente fala, né, aqui a Gisele falando aqui muitas vezes, né, Gisele, que você sente que a pessoa fala algo que não sai do coração. Luzimar também falou que às vezes sente. Então, olha só, os nossos filhos também sentem. Mesmo quando a gente fala assim, tudo bem, e não tá tudo bem. Tem algo bem bacana que a gente pode fazer em relação a isso. Isso aqui já é fugindo do tema da educação respeitosa, mas é algo que vocês precisam saber. A gente teve, né, a comemoração aqui do Espaço Terapêutico Todo Seu hoje é quinta? Na terça-feira nós completamos 2 anos oficialmente do espaço, apesar que temos 2 anos e meio. Mas oficialmente foram 2 anos. E aí nós reunimos, né, a Vanessa, que é minha irmã, e a Vaninha, que ela é terapeuta holística e trabalha aqui com a gente. E aí a gente aproveitou para conversar, colocar o papo em dia e tal. E eu tava conversando com a Vaninha e a gente falando, né, que como nós duas somos terapeutas holísticas também, a gente olha muito para essa questão de energia, de sentimento da criança. E que toda vez que os nossos filhos mudam o comportamento assim, de uma hora para outra, o comportamento tá mais agressivo, a criança tá chorando muito, ou não tá conseguindo dormir, ou ela começa a reclamar de alguma coisa, e que você sabe que aquilo não é o comportamento usual do seu filho, pode ser que ele esteja carregando algo que é seu. Alguma dor que você tem ali, que algo ativou na criança e a criança incomodada com aquilo, ela não sabe dizer, ela não entende, porque talvez nem você tem consciência do que é, ela muda o comportamento. Então algo legal pra gente dizer pros nossos filhos é assim, devolve pra mamãe. Eu não falei que às vezes as crianças, elas pedem conscientemente, elas começam a carregar os nossos pesos, a colocar na mochilinha delas e vai ficando pesado pra elas? Então é falar, devolve pra mamãe, que é o quê? Devolve o peso pra mim. Na constelação familiar, a gente faz isso simbolicamente, né? Quando tem
Um filho, deixa eu pegar aqui. Quando tem um filho que tá carregando na constelação, eu vejo que tem algum filho que tá carregando algum peso pros pais e ele tá ali diante do pai e da mãe, isso num movimento de constelação, tá? Talvez vocês não entendam muito bem, mas ó, vocês vão entender. E eu percebo que às vezes é algo muito pesado, geralmente eu uso essa caixa e falo pro filho dizer pro pai: papai ou mamãe, com amor eu te entrego esse peso, né? Com muito respeito, com amor. E quando eu percebo que é algo muito pesado, coloco um monte de peso. E o filho pega o peso e entrega para os pais e os pais carregam com total facilidade. Para os pais não pesam nada, mas para o filho pesa. Então, quando você perceber que seu filho tá com esse comportamento, às vezes agitado, agressivo, irritado, tá chorando, tá sensível demais, fala isso para ele. Entrega o peso para mim. A mãe pode falar e o pai também pode falar, porque muitas vezes eles carregam, tá? Muitas vezes eles estão carregando algo que é nosso. Então, a gente precisa cuidar disso, beleza? Até aqui tudo ok, gente? Vocês entenderam isso que eu falei? Ou foi viagem pra vocês? Vocês não conseguiram pegar? Hein? Coloquem aí pra mim se deu pra pegar ou se não. Carol colocou: Bia tá assim, tô apavorada tentando resolver. Acabei de dar um abraço nela. Isso. Dá um abraço. Fala pra ela: Carol, devolve pra mamãe. Mamãe suporta. Você é forte, você é grande, você aguenta carregar. Ela não, tá bom? Tudo ok, né, Jaque? Beleza. Então, tô vendo que vocês estão compreendendo, né, gente? Então, a gente fala isso pros nossos filhos. Devolve pra mamãe, tá? Eu já contei outras vezes, não sei se vocês que estão aqui, vocês acompanharam. Uma vez eu trabalhei numa empresa, uma grande operadora de saúde, e o clima lá, o ambiente era pesado, era difícil, e eu não estava concordando com a forma que os terapeutas, né, os psicólogos precisavam enxergar os pacientes. E aquilo tava me machucando, eu ainda tava em dúvida, eu falei: poxa, mas eu acabei de entrar na empresa, será que eu saio, será que não? Será que eu vou viver só lá no meu espaço terapêutico? Porque se eu sair daqui eu não vou entrar mais em empresa nenhuma, a não ser a minha. E aí foi um processo de difícil decisão pra mim. E gente, nossa, vocês não têm noção do que aconteceu com a minha filha. Ela pegou o peso todo pra ela. Ela chorava quando eu chegava. Às vezes, antes de eu chegar, eu já via. Às vezes, meu marido tava caminhando com ela na rua, tentando fazer ela dormir, porque ela tava com um comportamento agitado. Ele não sabia o que fazer. Eu assustava, porque ela queria o meu colo. Quando eu chegava perto dela, ela já não queria mais. Teve um dia que a minha filha foi dormir 3 horas da manhã, coisa que nunca aconteceu. Eu fiquei assustadíssima. E aí eu precisei olhar pra dentro de mim, eu precisei ver qual era a dificuldade que eu tava passando naquele momento e, claro, resolver a situação, né? A forma que eu resolvi foi cuidar de algumas coisas que eu precisava cuidar e também sair daquela empresa que estava me adoecendo. Então a gente precisa cuidar, sabe? A gente precisa cuidar muito de nós, porque é nítido. Eu gosto de dizer que a gente não é um fio invisível que nos liga aos nossos filhos, não. A gente tem um tubo grande de conexão, VUT, vai tudo direto pra eles e eles sentem. Então a gente tem que cuidar, tá bom? Luzimal, Isabela, vou ser honesta, eu não entendia direito como é isso, como assim ele carrega algo que é meu. Mas outro dia minha filha me falou: eu fico tão triste quando você chora, mamãe. É isso, Luzimal, é que eles carregam as nossas dores. É porque é algo que na prática a gente não consegue entender. Então, assim, é sair do mental. É como se você viesse o mundo e essa aqui fosse a sua caixinha de dificuldades, ó. É sua caixa de dificuldades. E vamos imaginar, então, que a caixa de dificuldades, quando ela tá aberta, é porque a ferida tá aberta, tá sangrando. Quando ela tá fechada, é porque a ferida tá fechada. Se tá fechada, ela não chega no filho porque tá tampadinho, tá vedado. Mas se tá aberto, ela vai chegar diretamente no filho. Imagina assim, um contágio mesmo, sabe? O sangue, né? Imagine dessa forma. E aí, se essa caixa tá 100% aberta ou se tá um pouco aberta, é porque tem algo que a gente não feriu. Então, contagia os nossos filhos. Eles olham para aquilo e naturalmente eles pegam aquilo para carregar por nós. É mais ou menos assim, não sei se ficou claro, mas deu pra você entender, né? E ela falou: mamãe, eu fico querendo cuidar de você quando chora. É isso. Os filhos fazem isso por amor. Eles querem cuidar de nós porque eles acham que nós não damos conta, porque a gente não tá dando conta mesmo, né? Se tá aberto ali porque a gente não tá dando conta. Então você fala assim, quando acontecer isso, Luzimar, você fala assim: filha, a mamãe tá com uma situação, mas pode deixar que a mamãe já tá resolvendo. Você não precisa se preocupar com isso, a mamãe cuida disso. Eu resolvo isso. Você não precisa se preocupar. Criança só tem que se preocupar em brincar, em estudar, em fazer as questões, as organizações lá da casa quando vocês colocam, mas é só isso. Criança não precisa se preocupar com o problema dos pais. Então você pega a responsabilidade pra você, beleza?
Ah, Sil, acabei de pedir pra Lara devolver pra mim o peso. Ela veio correndo e me abraçou. Ai, meu Deus. Gente, as crianças são muito sensíveis, as crianças são muito espertas, as crianças, elas têm uma cura dentro delas, elas têm um amor dentro delas, porque as crianças, elas são... Imagina assim, a gente tem uma matriz original, que é, nós viemos nesse mundo para ser felizes, para sermos prósperos, para sermos bem-sucedidos, para sermos tudo de bom. Imagina Deus, ou sei lá, sua fé, Deus, Jesus, Jeová, o que você imagina aí como força maior, o universo, não importa. Na sua fé, na sua crença, Deus quer que a gente fique sofrendo? Pobre morando debaixo da ponte? Não tô desprezando isso, gente. Eu tô dizendo assim, Deus quer isso pra nós? Não, Deus não quer isso pra nós. A gente veio pra evoluir, pra crescer, pra ser bom, pra ser bem tratado, pra tratar as pessoas bem, pra fazer esse mundo evoluir, crescer. A gente veio pra trabalhar pra Deus, não é? E aí, as crianças, quando elas são pequenas, elas estão mais próximas disso. E aí, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai distanciando. Se a gente não cuida de nós enquanto pessoas, enquanto espiritualidade, enquanto emoção, enquanto saúde mental, enquanto corpo, às vezes a gente acaba esquecendo do nosso corpo, enquanto corpo físico, a gente se distancia disso, sabe? Então, as crianças, elas estão mais próximas disso, então elas estão mais próximas da pureza, da intuição, da verdade, muito mais que nós. Muito mais que nós. Tá bom? Então, por isso que as crianças são mais sensíveis, elas percebem isso. Depois desse dia eu entendi. Que bom, Zimac, você pôde entender. Que bom. Priscila, meu filho só quer ficar comigo. Com isso não estou conseguindo descansar. Priscila, talvez tenha alguma coisa aí realmente difícil em você e que, às vezes, quando a criança fica colada na gente, grudada na gente, não consegue distanciar de nós, é porque ela sente que a gente tá em perigo, que a gente precisa de cuidado. E eu não falo isso só enquanto consteladora sistêmica, não. No meu consultório de psicologia eu vejo isso. Às vezes a criança só quer ficar com a mãe ou com o pai, não dorme longe da mãe ou do pai. Tipo assim, não dorme na casa da vovó, não dorme na casa da titia. Não consegue sair pra brincar com as crianças. Até brinca com a criança, mas tá lá o tempo todo olhando pra mãe. Gente, é porque tá preocupada. Tá preocupada com a mãe ou com o pai. Então, Priscila, talvez tenha coisas aí que você precise cuidar, para que a sua filha não fique com essa sensação de que ela precisa cuidar para você. Então fala para ela, devolve para mamãe. Devolve para mamãe e tenta cuidar, tenta tornar isso consciente, tá? Tá chegando aí, tá chegando. Tô construindo aí uma coisa que vai ajudar muito vocês, tá bom? Só posso dizer isso. Tô no processo de preparo mesmo. Vou até fazer um processo de imersão nesse final de semana para eu entrar mais em contato comigo mesma, com a minha intuição, para eu saber o que entregar para vocês. Mas eu tô construindo um projeto muito legal, com muito amor, com todo o conhecimento que eu tenho para eu poder ajudar vocês, tá bom? Ok, sou muito intensa com relação a sentimentos, então cuida disso, são sensitivas, tem gente que fala sensitiva, cada um usa uma palavra, mas assim, as crianças, elas sentem com mais facilidade essas emoções, elas entram com mais facilidade em contato com isso, sabe? E é isso mesmo. Outro dia eu achei tão bonitinho, né? Eu recebi um relato de uma mãe lá da Bahia que falou que ela estava num processo difícil, numa madrugada, estava sofrendo lá, e que de repente veio a imagem da minha filha na cabeça dela. E que quando veio essa imagem, ela se acalmou. Ou seja, as crianças também têm poder de cura, não é? É lindo, né, gente? As crianças, elas são assim, elas são espertas. E uma colega minha, outro dia, ela me falou, né, que a filha dela falou assim, toma, mamãe, pede pra devolver pra você que eu não tô aguentando mais. A criança tava chorona, tava com o comportamento irritado, e a mãe não tinha falado essa frase pra ela. E claro que é uma mãe que já tá acostumada, já percebe mais isso, né, e já fala, devolve pra mim. A mãe não tinha falado. Aí a criança falou assim, mamãe, toma o que é seu, pede pra eu devolver pra você. Olha que lindo, né, gente? As crianças são muito inteligentes. Bom, então tá. Até aqui ok, né, gente? Então, a educação positiva, a educação respeitosa, ela é pautada no respeito mútuo. Você respeita a criança respeita você. Em solucionar problemas, então... Caiu o copo de suco, em vez de você brigar com a criança, de fazer a criança pagar pelo erro de ter derrubado o copo de suco, soluciona juntos. Como que a gente soluciona isso?
Vamos lá buscar o pano e limpar? Porque aí a criança, gente, ela se sente mais livre para errar também. Imagine você, né? Não sei você, mas quantas vezes nós temos pânico de errar, medo de errar, não avança na vida porque quer ser perfeccionista, porque não pode errar. Então, quando a gente consegue lidar de uma maneira mais positiva e respeitosa com o erro da criança, ela cresce sabendo que ela vai errar. Porque, gente, quem que não erra? Me conta aqui. Eu erro. Todo mundo erra. Então, a gente precisa ter a coragem de errar, de ser imperfeito. Então, quando a gente consegue, né, na hora do erro da criança, focar na solução do problema, ao invés de puni-la porque ela errou, ela já cresce com esse senso de que ela é humana, de que ela erra, mas que quando ela erra, ela vai lá e conserta. Então, vai ser uma pessoa que vai acertar bastante, vai errar muito, mas também vai acertar bastante. Agora, aquela é uma criança que vai ousar, um adulto que vai ousar, que vai criar novas coisas. Agora, aquela criança que toda vez é humilhada, é punida, é castigada pelo erro, ela vai crescer com medo de errar, ela vai crescer não querendo tentar. Então, ao invés de ser vamos viajar, né? Ao invés de ser um multimilionário, essa criança vai estar preparada para ganhar um salário mínimo. Não desmerecendo quem ganha um salário mínimo, mas vocês estão conseguindo entender a diferença? Então, ao invés da criança, né, desse adulto ser um adulto que é tudo que veio para ser na vida, vai ser um adulto limitado, porque toda vez que ele errava, ele era punido. Então, dar limite, encorajar, são coisas bem diferentes, tá bom? Bom, então a gente foca na solução de problemas. Outra coisa, a gente precisa saber a maturidade da criança, né? Uma criança de 2 anos, ela dá conta de arrumar a casa, ela dá conta de dizer certamente tudo que ela tá sentindo? Não. Um bebezinho, ele não vai se jogar no chão e bater as perninhas e as mãozinhas? Não, ele vai fazer isso, porque é a forma que o bebê tem de se expressar. Então, a gente precisa entender, né, que a idade da criança vai dizer também da maturidade dela. E através dessa maturidade dela é que ela vai ter um tipo de comportamento. Ok? Então a gente precisa entender isso também. Não exigir dos nossos filhos o que eles ainda não estão preparados, nem emocionalmente, nem neurologicamente, biologicamente para ofertar. É como exigiam que um bebê, né, já nasça sabendo andar. A gente não exige isso. Por que a gente tem que exigir, né, que a criança saiba ser a mais madura possível em todos os momentos, se ela ainda nem sabe, nem está preparada para isso? Se você se descontrola diante dela, não é? Não é assim que acontece? Então é a gente cuidar mais disso, tá? Gentileza e firmeza. Ó, tá chegando a aula de gentileza e firmeza que eu gravei pra vocês, que vocês votaram lá no dia do psicólogo. Só tô organizando pra postar no YouTube, tá bom? Não vai ser aqui no Instagram, tá? Vai ser no YouTube. A gente precisa ter combinados claros, né, com os nossos filhos. E lembrando que combinado, né, gente, é bom deixar claro que combinado a criança tem direito de falar e os pais também. Não é você fala, filha, a partir de hoje você vai fazer dever 1h da tarde, 2h da tarde você vai pra aula de taekwondo, 3h da tarde você vai estudar, de 3 a 5, 5h da tarde você vai tomar café, 5h30 você vai estudar mais. Não é isso não, isso não é combinado, tá? Combinado é os dois. Então, a gente precisa ter combinados onde o filho participa e combinados claros onde eles entendem, né, o que eles precisam fazer para não ficar perdido aí como cego no tiroteio. Beleza? Então, na educação respeitosa, a gente não foca em castigo, em punição e recompensa. A gente dá limite, mas a gente dá limite com amor, porque a gente é gentil. A gente é firme, mas a gente é gentil, tá? A gente não é 100% autoritário, a gente não é só autoritário, não. Então, a gente ensina habilidades de vida socioemocionais, como autonomia, como autorresponsabilidade, autoestima. A gente ensina isso para os nossos filhos, ou seja, tudo de bom, né? Então, olha só, educação respeitosa, ela é construída. Eu sou uma mãe em construção, você que tá me ouvindo também tá bom? Não é do dia pra noite, mesmo que você comece no caminho, vai ter algum dia que você vai errar, faz parte. Então, a gente vai trabalhando a melhoria o tempo todo. Melhora, 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 melhora. Beleza? Bom, gente, estamos em cima da hora, tá? Gostaria de fazer um pedido pra vocês, tá? Se essa live fez sentido pra vocês, se vocês gostaram, dá um print, por favor, e me marca. Porque o que acontece? Marca nos stories, né? O que acontece? Quando vocês fazem isso, existe a possibilidade de mais pessoas chegarem até aqui e conhecer o meu trabalho. Claro que não tem só eu, né, que falo sobre isso. Mas se fez sentido pra você, eu gostaria, né? Tá? Se você pudesse
tirar um print, colocar aí nos seus stories e me marcar, porque assim mais pessoas conseguem também ter acesso a esse conteúdo gratuito aqui. Não é bom poder saber isso? Não seria bom se mais mães, se mais pais também pudessem saber? Então é isso, gente. Gratidão, viu? Fica lá, fica salva aqui no IGTV e também depois eu subo pro YouTube. Beleza? Tchau, tchau. Gente, dá o print. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, vai encerrar. Vixe. Gente, eu não consegui encerrar a live. Agora eu não sei se ela vai ficar salva. Passou do tempo. Tô esperando aqui o Instagram encerrar, que não tem como eu fazer nada agora. Tá bom? Então é isso, gente. Gratidão.